A história é de muito valor mesmo. José Américo de Almeida foi um homem importante na história da Paraíba. Importante, é muito ensinamento que a gente precisava ter conhecimento dessas coisas. Eu nasci numa sexta-feira, às 2 da madrugada, do dia 10 de janeiro de 1887. Veio do casal Inácio Augusto de Almeida, proprietário de terras, e Josefa Leal de Almeida, dona de casa. Casa do José Américo, eu achei muito bom as coisas que ele fazia. De tudo ele pensava um pouco. Ele pegava assim as histórias dele, ele fazia aqueles livros. Então eu achei um homem muito interessante. Pedras de todos os formatos como esculturas nativas. Um mundo de pedras. Rochas que se descascavam como cobras. À margem dos caminhos, uma gente miúda vinha assuntar desconfiada. Isolados do mundo, pouco se diferenciavam dos bichos, com quem se entendiam melhor do que com estranhos. Fugiam ao mínimo gesto de aproximação, esquilos como os tapuias cariris, seus ancestrais. Uma vida obscura se apegava às taperas, como na caverna primitiva. Ignorava o destino de nômades a que periodicamente estavam sujeitos. Eu gostei muito de saber da história da vida dele, como ele vivia, o local onde vivia, o local onde ele escrevia, o local onde ele tomava decisões políticas. E eu achei muito interessante a gente poder ir conhecer esses lugares de João Pessoa que muitas vezes a gente nem que é daqui não vai, não conhece. Eu achei interessante também a forma que retrata João Pessoa de antigamente, fala como era João Pessoa, os personagens de João Pessoa naquela época. Ele nasceu no dia 10 de janeiro de 1887. Quando José Américo completou 11 anos de idade, o pai dele veio a falecer. Então, o que aconteceu? Ele saiu da zona rural e foi para a cidade de Areia. Aí ele foi morar com o tio dele, Monsenhor Bem-vindo, que era pai, o filho do casal de filhos adotivos. Reinaldo faleceu no ano de 2006.
Nós sempre recebemos alunos das escolas e temos muito prazer em falar sobre o nosso patrono José Américo de Almeida. A função do museu é mostrar ao cidadão, ao estudante, o valor de um grande homem e, por ser paraibano, dignificou a Paraíba dentro e fora do Brasil, tornando-se conhecido como uma das figuras mais notáveis na história da Paraíba. No ano seguinte do meu nascimento veio a abolição e no outro foi proclamada a República. Ao dar os primeiros passos, ingressei no mundo renovado com seus pregões de fraternidade e liberdade. E o que se vê? Um século de sangue e de pânico universal. Sou de Areia, interior da Paraíba, na encosta oriental da Borborema, terra alta, de chuvas copiosas e verões suavíssimos em plena fogueira tropical. Chamam-me José Américo para o uso e por completo José Américo de Almeida. Sim, é escritor, muito bem, homem das letras. Ele, como não sabia dizer escritor, ele dizia: eu quero ser homem das letras. E na realidade, aqui vocês vão ver que ele conseguiu de uma maneira brilhante o que ele desejava. Ele começou, podem ver, ele começou a escrever muito cedo. Então ele escrevia artigos para os jornais, livros que hoje estão condensados em uma só obra literária, chamada A Tríade Literária de José Américo. E depois vieram outras obras, né? Ele escreveu todos esses livros aqui. O último foi Memórias, Antes que eu me esqueça. E aqui está a foto dele já bem velhinho, no lançamento desse livro. O livro está aqui. Memórias, Antes que eu me esqueça. Depois do seminário, tendo passado pelo Liceu Paraibano, ingressei na Faculdade de Direito do Recife. Inibido e perplexo, não posso dizer que tenha sido um bom estudante, mas devorava, à margem das matérias do curso, todos os livros que alcançava. Em 1908 saí bacharel, sem brilhos excepcionais e sem passagem pela clássica boêmia. Formado aos 21 anos, nomearam-me promotor público em Sousa, nos confins do sertão. Com o atraso da época, fiz a viagem em 7 dias, a cavalo, partindo de Campina Grande, que já despontava como grande entreposto, fervilhante de vida e negócios com sua feira e seu comércio de algodão. Essas duas telas pintadas em óleo foi presente do amigo José Américo, que o presenteou no dia do aniversário de José Américo. Então, José Américo era devoto de Padre Cícero e São José. Toda essa mobília é original, da época que José Américo morou nessa casa 27 anos. Deixei para trás a comarca e o sertão, e fui em seguida nomeado procurador do Estado. Para compensar a vida retirada entre papéis, ainda nos verdes anos, dedicava-me à literatura no convívio com os grupos da província. E escrevi em surdina um romance sobre o que sabia, e ele virou um grito de reforma agrária. Olha, cada vez mais jovem. Trouxe uma gravura. O original das administrações aqui. Vocês estão vendo essas estantes, belíssimas estantes? Custa quase 4 mil livros nessas estantes, certo? Mas, porém, não era talvez só biblioteca particular, também o gabinete deles, que era de gabinete, porque ele era governador, ele sentava nessa cadeira, aquela máquina das pilocas, Despachava aqui. Despachava aqui as partes, colocava os documentos. Esse espaço existe para divulgar quem foi José Américo, certo? E a importância que ele teve tanto dentro da nossa história como na nossa cultura. A
valorização, certo? Também da lado literário, né? A grandeza literária também e a parte histórica política para o estado da nossa Paraíba. Mal sabia ele que no mesmo ano do lançamento de A Bagaceira, iria juntar o seu destino ao de outro paraibano, que no Rio de Janeiro se distinguira como juiz auditor do Supremo Tribunal Militar. João Pessoa, levado pelo tio Epitácio Pessoa, assumiria o governo da Paraíba, convidando José Américo para secretário-geral do Estado. No entanto, o grito de romancista ao norte com que Tristão de Ataíde saudou o livro é que iria projetá-lo, antes de tudo, no campo das letras, e o seu nome ultrapassaria os limites de sua obscura província. O grande maioria são correspondências, porque na época não existia a tecnologia que nós temos hoje, então as pessoas se comunicavam através de cartas. E tem muitas cartas aqui, todos esses gavetões aqui são cartas e esses armários deslizantes também. É preciso que se diga, a bem da verdade, de que alguém mandou. Agora, que alguém foi esse, ainda está para ser esclarecido à luz da história. Se bem que, recentemente, o ministro José Américo tenha dito à revista Veja de que teria sido uma ordem do doutor Ademar Vidal, que o substituía nas suas ausências. Quanto à participação política do ministro José Américo, essa é desnecessária dizer. O secretário-geral do presidente João Pessoa, posteriormente o secretário de Segurança, e um homem que era, sem dúvida alguma, por tudo e em tudo consultado. Tomava conhecimento de tudo, dava as suas opiniões, e acredito que muitas delas seguidas. Não creio que desconhecesse totalmente a ideia de se vulnerar a moradia do João Dantas. Tenho minhas dúvidas, no que pese Sua Excelência negar peremptoriamente. Ela ainda está sendo alimentada porque são muitas obras, e só para vocês conhecerem aqui. É de grande valia conhecer a história da Paraíba. Eu sou potiguar, mas na minha adolescência foi toda em Recife. Eu sou apaixonado por Recife, mas a história da Paraíba é muito rica, muito bonita. Ele era muito jovem, foi embora para Campinas, ele começou a trabalhar, ele foi garçom, ele foi vendedor de jornal. Eu li, era um garoto. E eu não poderia ter escrito Cacau se não tivesse existido a Bagaceira. Recolhido à praia de Tambaú, ele tornou-se no curso de meio século uma espécie de oráculo, cortejado por políticos, intelectuais e artistas que forjaram a sua legenda. Eu assisti à cena do rompimento. João Pessoa chamou Zé Pelé de cangaceiro e ele tirou-se e procurou e disse que ia romper. Bom, com relação à visita à casa de José Américo, foi interessante, me chamou bastante atenção a maneira como preservaram a sua história. Todo o material, os móveis da casa, a biblioteca, o seu escritório, os quadros contando um pouco da sua história, da sua vida e a maneira como foi nos passada. Tudo isso. O suicídio de Vargas, em 1954, parece ter assinalado a morte política do ministro José Américo. Regressando ao seu estado, reassumiu o governo e, ao terminar o período, torna-se reitor da Universidade Federal que fundara no início da década. Seria o seu canto de cisne na vida pública. Deixa-se ficar na Paraíba e recolhe-se ao voluntário isolamento na praia de Tambaú. Daí jamais se afastaria. Recusa então vários convites de presidentes da República para representar o Brasil na ONU e na Conferência de Desarmamento de Genebra, entre outras honrarias. Retorna às letras e começa a escrever as memórias, tendo ao lado o incansável secretário. Eu acho a história fundamental para que a gente possa ver
seja de ponto de partida para que a gente possa ver os erros e acertos, para que a gente possa construir um futuro bom, um futuro mais concreto. Porque se a gente sabe a nossa história, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, eu acho fundamental que a gente aprenda a história da nossa cidade, de como foi formada. Em 1967, obtém a unanimidade dos votos e ingressa na Academia Brasileira de Letras, saudado por Tristão de Ataíde. É cidadão honorário dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Recebe o título de Intelectual do Ano em 1977, concedido pela União Brasileira dos Escritores. Os 50 anos da publicação de A Bagaceira são comemorados em 1978. Comparece a uma última sessão da Academia e é motivo de homenagens. A Casa de Tambaú continua a atrair os visitantes, políticos, militares, a imprensa, aduladores, os amigos, como numa romaria um lugar sagrado. Uns falam em oráculo, outros distinguem a lucidez e a agilidade mental. Admiram-se todos da espantosa longevidade. O imortal patriarca não escapa sequer a um lugar comum alheio. Dizem, é um monumento vivo. Sem maiores padecimentos físicos, quase docemente, na calma manhã do casarão de Tambaú, José Américo faleceu a 10 de março de 1980, aos 93 anos de idade. Reservou para o fim uma última frase que balbuciou num fio de voz, no derradeiro e tênue impulso. Está tudo terminando. Dê-me sua mão. Está